Gente, as eleições municipais do ano passado tiveram uma grande taxa de prefeitos reeleitos ou que elegeram aliados. Mas nos casos em que grupos políticos adversários assumiram a gestão, várias cidades registraram problemas. Lembra no começo do ano a questão de Matinhos, o prefeito reclamando da gestão anterior falando que estava tudo certo, em Guaratuba aconteceu a mesma situação. São casos de disputas políticas que prejudicam e até paralisam serviços públicos. Em plena virada do ano, quando a população de Matinhos se multiplica, o lixo se acumulou por falta de coleta. Faz 11 dias que não passa nenhum caminhão de lixo e tá terrível. Em Campo Magro, servidores do município não receberam os salários em dia. Estou 2 anos no município, não foi só agora com mudança de gestão que aconteceu. Um dos principais recursos para uma gestão pública eficiente é a informação. Mas se o gestor muda e não há uma transição adequada, ou seja, não há transferência de dados que permitem que a máquina pública continue funcionando da forma correta, quem sofre as consequências é a população. O cidadão comum, ele vai sentir lá na ponta, quando tiver interrupção do serviço de saúde, quando tiver redução da qualidade da educação, da merenda na escola pública ou da não fornecimento de material e uniforme escolar por algum problema na compra, na licitação. Em Matinhos, de acordo com a nova gestão, o problema na coleta de lixo foi causado justamente pela falta de informações do antigo prefeito. No caso de Campo Magro, o problema foi o atraso na transferência das contas bancárias do município ao novo prefeito. Já o ex-prefeito de Campo Magro afirmou que as contas do município foram entregues com recursos disponíveis para os pagamentos e que caberia ao novo prefeito e aos secretários se habilitarem com os órgãos oficiais e os bancos para poderem movimentar as contas. Nas 2 cidades, as questões pendentes já foram resolvidas. Mas os problemas na transição de mandato não se limitaram a elas. Guaratuba publicou um decreto de emergência administrativa com validade de 30 dias e que, segundo a prefeitura, será prorrogado por mais 30. Entre as justificativas para adotar a medida, o documento publicado em Diário Oficial lista a falta de informações claras e verossímeis durante a transição de governo dos contratos em vigor de natureza de prestação continuada e da real situação financeira e contábil do município. O decreto possibilita contratações sem a realização de licitação para a manutenção de serviços essenciais, como assistência médica e hospitalar, desenvolvimento da educação, alimentação e transporte escolar e assistência social. A Prefeitura informou que está reunindo documentação para levar as informações sobre os problemas na transição ao Ministério Público. O ex-prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, afirmou por meio de nota que durante a transição recebeu um ofício do prefeito eleito solicitando informações e que se propôs a entregar as informações pessoalmente em uma reunião. Diz ainda que essa reunião foi recusada e que as informações foram entregues à assessoria do novo prefeito. Segundo ele, os novos secretários e a equipe de gestão anterior se reuniram diversas vezes antes da posse. O poder público, a administração pública, não pertence a ninguém nem a um grupo político, pertence à sociedade. Em condições normais, espera-se que o grupo que está saindo ofereça condições para que o grupo que está entrando possa dar continuidade, ampliar, alterar as políticas vigentes. Até porque boa parte das políticas públicas implementadas pelos prefeitos depende de outras esferas, depende da transferência de recursos, por exemplo, que são projetos com o Estado ou projetos com a União, com o governo federal. Então, isso tem continuidade, independente de quem seja o governante. O prefeito que está deixando o mandato tem obrigações previstas na legislação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, estabelece normas para o controle das finanças do município e prevê punições em caso de desequilíbrio nas contas públicas. Basicamente, transparência absoluta em relação à divulgação de gastos, em relação à programação dos gastos e das saídas de recursos, casa arrumada. Resumidamente seria isso. As regras que norteiam isso devem constar de um decreto cujo teor é elaborado pelo prefeito que está em final de mandato. Portanto, é esse decreto que precisa, não existe um prazo para isso, mas o bom senso indica que seja o mais breve possível, tão logo divulgado o resultado das eleições, seja publicado e defina essas regras e abram-se as portas aí da prefeitura para a equipe que está chegando a assumir.
E quem está assumindo o mandato também tem responsabilidades. Se cercar do maior número de informações possíveis sobre a gestão que ele está assumindo a partir do início do mandato. É claro que isso já precisa ser pensado e planejado por ele desde a época da transição. Não se planeja nada sem informação, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande também de quem está chegando, que é buscar essas informações. E, obviamente, se encontra portas fechadas para a divulgação dessas informações, é gritar, é espernear, é tentar fazer com que essas informações cheguem. Aí tem diferentes canais aí que podem ser utilizados pelo gestor que está chegando ao mandato. E se você somar reeleição com a eleição de candidato do grupo, ou seja, da continuidade, a gente vai ter a maior taxa da história recente do Brasil. Nós tivemos uma maior taxa de continuidade. Mas, ao mesmo tempo, tem sido também a transição, né, a eleição, com maior reclamação, com crescentes reclamações de não transferência de informações para aqueles casos minoritários de oposição assumindo o governo. São exemplos de casos em que o gestor acha que é dono do bem público, quando ele não é. E isso só acontece porque nós temos uma crescente personalização, grupos políticos que se sentem donos, né, proprietários do bem público. Infelizmente, é uma característica do nosso tempo. Isso tem crescido.